Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos pesadelos literários mais influentes do século XX, O Processo, de Franz Kafka. Se preparem porque a viagem é por um labirinto, sabe? Um labirinto burocrático, existencial, um lugar onde a lógica simplesmente se desfaz e a culpa vira uma sombra que persegue sem dar nenhuma explicação. A história toda começa com uma frase que ecoa, assim, pela literatura há mais de um século e que captura um sentimento de ansiedade que é muito, muito moderno. É o começo de um pesadelo que parece ter saído de um sonho ruim, mas que se desenrola na realidade mais banal possível. E esse é o mundo de Joseph Kay, uma pessoa comum, um procurador de banco. De repente, sem qualquer aviso ou motivo, ele se vê no meio de um pesadelo que vai durar um ano, uma verdadeira batalha contra um sistema que é invisível e, como vamos ver, impiedoso. E é justamente na forma como essa prisão acontece que o absurdo da situação toda começa a aparecer, sabe? Nos pequenos detalhes de algo que é totalmente inexplicável. O ponto mais importante aqui é que Ken é uma pessoa perfeitamente normal. Ele poderia ser qualquer um de nós, e é exatamente isso que torna a história dele tão universalmente assustadora. Agora, o que é realmente curioso é como essa prisão desafia toda a lógica. Pensa bem, é um ato que parece oficial, burocrático, mas não tem o menor sentido. Ele está preso, mas ao mesmo tempo está livre para ir trabalhar. É acusado de algo, mas ninguém diz o que é. É uma contradição total, né? Desde o primeiríssimo momento. Então, desde o início, Q já está encurralado. Ele não recebe nenhuma informação, só ameaça vaga de um tal processo que já começou e do qual ele não sabe absolutamente nada. Kay é então chamado para o seu primeiro interrogatório, e a busca dele pelo tribunal o joga num labirinto físico que é, na verdade, o espelho da confusão da própria situação dele. Isso aqui mostra de um jeito brilhante a natureza desse tribunal. Não é um prédio imponente, uma instituição grandiosa. Não. É um sistema escondido, decadente, que está ali, misturado com a vida de todo o dia, nos lugares mais improváveis que se possa imaginar. No começo, Kay ainda se rebela. Ele acredita que a lógica, que a razão, são armas poderosas, que um bom discurso pode, de alguma forma, desmontar esse sistema absurdo. Ele ainda tem fé num tipo de justiça que, a gente vai ver, simplesmente não existe nesse lugar. Mas aí vem a descoberta arrepiante. Ele não estava falando com cidadãos, com gente imparcial. Ele estava falando com o próprio sistema que ele tentava condenar. Era como falar com as paredes, e as paredes eram o próprio tribunal. Essa experiência toda nos dá o termo-chave da história. Kaf está vivendo uma situação que é o mais puro suco do que a gente chama de kafkiano, uma palavra que nasceu justamente da obra dele para descrever esse tipo de absurdo burocrático. Desesperado, Kay começa a procurar ajuda. O problema é que cada pessoa que estende a mão parece, na verdade, puxá-lo ainda mais fundo nesse redemoinho. O advogado dele, por exemplo, parece mais parte do problema do que da solução. Ele promete que vai agir, mas só entrega enrolação, tratando o processo como um jogo de contatos e influências, e não de fatos e justiça. Outra pessoa que tenta ajudar, um pintor ligado ao tribunal, explica que uma absolvição de verdade é impossível. Ele só oferece essas duas alternativas, que são exaustivas e sem esperança. Elas não libertam, só prolongam a agonia. Com o tempo, o processo vai corroendo a identidade de Kay. E aquela acusação, mesmo sem fundamento nenhum, começa a se transformar num sentimento real, num peso, o peso da culpa. É numa catedral escura, vazia, que um capelão da prisão, que, claro, também faz parte do tribunal, dá o veredito sombrio sobre as chances de K. E aí a gente chega no ponto central de tudo. A grande questão. O tribunal, veja bem, ele nunca se dá o trabalho de provar um crime. Mas o jeito que ele funciona torna impossível que alguém consiga provar a própria inocência. A culpa, então, não está no que a pessoa fez ou deixou de fazer. A culpa está no próprio processo. O processo se torna a única realidade dele. Isola ele do trabalho, dos relacionamentos, de quem ele era antes. Ele deixa de ser Joseph K., o gerente de banco, para ser apenas Joseph K., o acusado. E assim, a gente se encaminha para o fim. Um fim inevitável e chocante para a jornada de Joseph K. Depois de um ano inteiro de uma luta completamente inútil, o processo chega ao seu clímax. Um clímax silencioso e terrível. Que nunca enfrentou um júri, nunca ouviu um veredito formal, mas mesmo assim a sua sentença foi decidida em algum lugar, nas sombras. Os dois homens o levam para uma pedreira fora da cidade e ele nem resiste.
Parece que ele aceita o destino como a conclusão lógica de um processo que nunca teve lógica nenhuma. E essas são as suas palavras finais, devastadoras, ditas enquanto os homens o executam. É um momento em que a vergonha dele parece sobreviver a ele mesmo, como se ele se enxergasse como algo menos que humano. E é exatamente essa pergunta, sabe? Uma pergunta angustiante que o Kafka deixa pra gente. No universo que parece indiferente, absurdo, o que é mais trágico? Lutar contra o que parece inevitável ou simplesmente se render? A vergonha que ele sente ali é por estar morrendo de um jeito injusto? Ou será que a vergonha é por ter, em algum momento, acreditado que a justiça era possível nesse sistema? É uma questão que, nossa, continua ecoando de um jeito assustador até hoje.